Vamos fazer agora a análise da luta do Brendan Allen, que vai estar enfrentando o Kyle Duckles, aqui comigo, João Menegali Barbi e Caio Alândia, trazendo sempre as análises precisas. Vamos ouvir agora o Capitão Carisma, João Menegali Barbi. Brendan Allen, você está ansioso para ver essa luta? Atleta que foi revelado pelo Dana White Contender Series e agora está fazendo sua quarta luta no UFC. O que a gente pode estar esperando aí do Brendan Allen para esse combate? Cara, o que a gente pode esperar do Brendan Allen é sempre muita coisa mesmo, porque ele é um cara muito, assim, ele é tão agressivo que ele dá muitas brechas, e isso deixa tudo muito interessante. Por exemplo, em pé ele não é grande coisa, mas ele sabe trocar, ele sabe colocar golpes retos, e ele tem muita pressão. A pressão dele que meio que é o diferencial, porque ele faz os oponentes não quererem trocar de tanto que ele ataca. Ele vai tomando os golpes, mas ele vai andando para frente atacando. Mas só que a estratégia dele é conseguir clinchar, e ele trava bem no clinch, e trabalhar alguma queda a partir desse clinch. No chão, ele é um dos caras mais agressivos que eu vi nos últimos tempos. Ele tá o tempo todo buscando finalizações, ele tá o tempo todo buscando passagens, ele é um cara que estabiliza muito bem no 100 quilos. E o que é interessante, a partir dos 100 quilos, ele busca finalizações tipo Kimuras, ele não busca finalizações que podem ocorrer nele perder a posição. Só que fora isso, ele tá buscando o tempo todo essas finalizações meio suicidas, sabe? Não é raro você ver ele perder posição por tentar uma finalização absolutamente aleatória. Eu já vi ele puxar um cara pra montada tentando uma guilhotina. Ele puxou o oponente pra montada, tipo assim, ele não tinha a menor pegada na guarda, ele só tinha no pescoço. Aí na hora que ele se jogou no chão, o oponente foi lá e simplesmente montou nele. É por isso que o apelido dele é All-In, né? Pois é. Eu achei isso muito bom. A luta dele contra o Kevin Holland foi até engraçado você ver que no final do primeiro round, o Kevin Holland estava nas costas dele buscando um mata-leão. Aí se você fosse na cozinha pegar um copo d'água e voltasse, estaria o Allen buscando um mata-leão no Kevin Holland, porque foi assim, a luta foi virando o tempo todo, e eu acho que a maior parte disso é o tanto que o Allen é ansioso para tentar finalizar a partir de umas posições que visivelmente não dão. Quando ele tá por cima, na montada, nos 100 quilos, ele consegue trabalhar com mais cautela. Sabe? Quando ele tá nas costas do adversário, na guarda, ele tenta umas coisas bem mais aleatórias. Por baixo, ele também é um cara que visa muito o triângulo, mas só que ele recebe umas boas pancadas trabalhando por baixo, não é dos melhores em questão de travar, mas é um cara com gás infinito, é um cara com extrema disposição, que trabalha um ground and pound também muito violento, um lutador muito decente, e ele é muito novo para a categoria, se eu não me engano ele tá com 24 anos de idade, e ele já venceu o Kevin Holland e o Tom Breeze, que eu considero os dois bons lutadores, e ele venceu os dois de forma incontestável, com lutas muito boas, e assim... Gosto muito de ver ele lutar, apesar que, como eu estava falando enquanto eu estava fazendo a pesquisa sobre ele, eu não sei dizer se ele é bom ou ruim, porque ele perde tanta posição que eu não consigo qualificar ele como bom. Mas ao mesmo tempo as posições que ele ganha, que ele segura, e as tentativas de finalização e as finalizações dele são de alto nível, então também não tem como dizer que ele é ruim. Fica difícil. Barbi, do outro lado vai estar aí o Kyle Duckles, atleta que até participou do White Contender Series, né? Venceu, mas como você tinha dito aqui antes da gravação, né? Não impressionou o Dana White, mas no devido momento em que estamos, em que qualquer um serve, tá aí Kyle Duckles vindo para o UFC, é o adversário à altura para estar enfrentando o Brendan Allen? Cara, eu acho que se você pegasse tudo que eu falei a respeito do Brendan Allen e simplesmente falasse o mesmo a respeito do Duckles, você não ficaria com uma análise ruim. Eles são extremamente similares, e isso me deu até aflição quando eu estava fazendo a pesquisa, sabe? Claro que não são gêmeos, não são clones. Por exemplo, o Duckles é canhoto e ele trabalha muito bem por ser canhoto. Ele é um cara muito alto para a categoria, tem 1,90, trabalha bem esses golpes retos, diferentemente do Brendan Allen, ele trabalha a partir de um clinch mais de Muay Thai e tenta mais quedas atacando as pernas. Mas fora isso, no chão, você vê basicamente a mesma coisa. É um cara extremamente agressivo com finalizações, com o ground and pound, mas só que dá muitas brechas. Eu já vi ele ser semi-nocauteado no chão por um oponente que não tinha nível nem para estar lá com ele,
simplesmente porque ele estava muito ansioso para tentar uma guilhotina e um triângulo e acabou numa posição extremamente desfavorável, sabe? Mas ele, assim como o Allen, é um tanque de gás, um cara que ele se encontra na trocação pressionando o adversário. Ele pode tomar os golpes, mas ele tá andando para frente o tempo todo, fazendo as coisas acontecerem. E uma curiosidade a respeito do Doukas é que das 9 lutas que ele fez, 8 foram por finalização, e a única que não foi por finalização, inclusive, foi a do Contender Series, que só não foi por finalização por detalhe, porque, meu Deus, ele encaixou umas 40 finalizações ali e o oponente sobreviveu na base de muita raça. Mas dessas 8 finalizações que ele tem, 5 são por Darth Choke, ou Bravo Choke, depende de como você quiser chamar, que é uma das minhas finalizações favoritas, mas é uma coisa, por exemplo, que eu acho que existem menos de 10 na história do UFC. E claro que ele conseguiu isso contra a competição de nível menor, mas ainda assim é um feito. Ele estava competindo com essa competição, né? Então não tem muito como argumentar aí. Mas tá entrando aí de última hora, faltando 2 semanas, mas creio eu, não tenho certeza, que ele já estava se preparando antes, não tenho certeza, não me cotem a respeito disso, então eu não creio que ele venha tão despreparado quanto os caras que você vê, mas ainda assim, é um cara entrando de última hora, não deve ter tido um camping completo, ele não deve estar na melhor das condições, mas está aproveitando aí contra um oponente que vai querer levar a luta para o chão, que dá muitas brechas, então também não é um casamento absolutamente terrível para ele. Eu espero muito dessa luta. É isso aí. Caio, o que a gente pode estar esperando aí do confronto entre os dois atletas? Bom, são dois caras extremamente agressivos. O Daukaus, eu até agora não vou conseguir falar corretamente, Daukaus, ele é um cara maior do que o Allen, então em pé eu acredito que a gente pode ter uma luta de muita agressividade para os dois lados. São dois caras que não andam para trás, a gente não está falando de dois contra-golpeadores, são caras que têm mão pesada, são caras que costumam absorver muitos golpes, a defesa deles é a absorção. Caindo no chão, a gente está falando de dois caras que são agressivos, a gente está falando de dois caras que buscam ser para finalização, porém, eu acredito que o Allen é um cara mais polido, é um cara que, caindo ou por baixo ou por cima, ele é um cara que mais cerebral na hora de buscar ou a reversão de posição, a raspagem, ou na hora de buscar uma finalização, ele evita perder posição. O Daukaus, ele é um cara que às vezes ele se perde muito nessa agressividade e perde um pouco do controle de como resolver a situação. Ele já passou por apuros por esse excesso de agressividade no chão, ele já passou por situações contra atletas as quais eles não tinham tanta nível quanto o que ele vai pegar agora. A gente está falando de um cara que, apesar de tudo, não fez uma luta tão... Dois caras que participaram, passaram pelo Contender Series. O Daukaus, ele não chegou a impressionar. Ele é um cara que ele foi contratado, mas ele não chegou a impressionar. O Allen já tem 2 lutas dentro do UFC. A gente sabe que nas atuais condições, talvez o fato de ser sem torcida mude, talvez o fato de ser num octógono menor mude. Aliás, o fato de ser no octógono menor é também mais um chamativo para a facilidade que a gente vai ter de ter uma luta mais agressiva. Porque ambos, é aquela história, 2 passos você já está em cima do cara. Tanto para trocação insana, quanto para o jogo de isometria. E a gente está falando do Allen, que já tem 2 lutas no UFC, é um cara que já está acostumado com aquele clima, já está acostumado com a pressão de ser assistido por milhões de pessoas, e é um cara que ele não é consolidado porque ele é recém-contratado, mas é um cara que já está naquele nível, ele já entende o que é ser um atleta de nível UFC. O Daukaus, ele tá entrando agora. Ele pegou a luta em cima do laço. Apesar dele ser um cara que tem talento e tem condição técnica para entregar uma ótima luta e futuramente, quem sabe, brigar lá no ranking, ser um cara de futuro dentro da categoria, hoje, para mim, o favoritismo ele é do Allen. Por ser um cara que, mesmo dentro de um contexto de agressividade, ele é um cara um pouco mais cerebral e é um cara que dificilmente perde posição. Se ele montar por cima, ele pega.
ele tem finalizações, se eu não me engano, por mata-leão. Ele é um cara que, quando ele chega numa posição de domínio, dificilmente você vai ver ele perdendo posição. Diferentemente do Duckles, que é um cara que vai... Às vezes, o ímpeto dele é maior do que raciocínio lógico em resolver a situação de maneira mais tranquila possível. Então, a minha aposta vai no Allen e eu acredito que essa luta vá para decisão. Babi, qual é a sua análise aí para esse combate? Cara, essa luta é daquelas coisas assim, ó. Já vou dizendo. Nas últimas semanas, todos os prospectos que os estreantes que me chamaram a atenção perderam e todos que não me chamaram a atenção ganharam. Isso dito, eu vou apostar no Allen aqui, o que significa que você deve pegar todo o seu dinheiro e apostar no Ducas só para ser contra mim, porque eu estou zicando os novatos e zicando o adversário de outros novatos. Mas por que eu estou apostando no Allen aqui? Para começar, vale constar que o Allen escapou da morte aí contra o Ian Heinisch, não porque eu considere o Heinisch um excelente lutador, mas porque eu acho que ele tinha tudo para complicar a vida do Allen. Ele é extremamente explosivo se levantando, ele tem uma trocação boa, ele tem uma mão razoavelmente pesada, ele tem bom gás. Então eu acho que o Allen se deu muito bem aí nessa troca, vai pegar um cara que aceita o jogo dele, vai pegar um cara que, bom, tá pegando a luta de última hora e isso nunca é bom para ninguém. Mas principalmente não é bom pro cara que está fazendo isso. E em favor do Allen, é um pouco do que o Caio falou. Eu acho que dificilmente o Allen perde uma posição de dominância, uma posição tipo 100 quilos ou montada, ele não se arrisca tanto, ele perde mais posições quando ele não tem a coisa bem encaixada. Ele é mais fácil do oponente trabalhar com ele a partir da guarda do que a partir de outra posição, o que é uma coisa meio óbvia, mas só que a diferença é muito grande, sabe? O Allen, quando tá na guarda do adversário, não tem nem de longe o mesmo domínio do que quando ele tá em qualquer outra posição. Muita gente acha os 100 quilos uma posição muito difícil de estabilizar, mas o Allen faz isso com muita categoria. Mas só que eu diria a mesma coisa do Ducas, porque ele é um cara que, apesar dele perder bastante posição, é raro você ver ele perdendo uma posição quando ele chega num lugar tipo 100 quilos ou montado. Quando ele chega nesses lugares, ele estabiliza bem, ele sabe bater, ele sabe trabalhar os golpes concursivos, não só trabalhar finalizações. Eu acho isso muito bacana a respeito dele, inclusive. E tipo assim, apesar do Ducas estar pegando essa luta de última hora, ele tá pegando um cara que tem uns problemas que encaixam no jogo dele. Tudo bem que o jogo dele mesmo também encaixa no do Allen. Então fica uma coisa meio assim, canhão de vidro pros dois, porque os dois dão mole com finalização e perdem posição adoidado e ficam vulneráveis para ser finalizados. E os dois estão enfrentando um finalizador muito bom. Então é o tipo de coisa que pode acontecer para qualquer lado, sabe? Só que o Allen já se provou contra a oposição de mais alto nível, está mais preparado para essa luta, já quedou caras melhores, já finalizou caras melhores, então não tem como não considerar ele para essa luta. E além disso, essa é a coisa curiosa, ele é o cara com mais lutas e ele é o cara mais novo para essa luta, sabe? Então, para mim, o favoritismo é do Allen, um bom favoritismo, inclusive. Eu não ficaria surpreso se o Ducas arranjasse uma finalização ali no primeiro ou segundo round, porque ele é muito bom nisso, ele é um cara oportunista, ele é um cara que finaliza bem, ele é um cara que ataca bem, tanto por baixo quanto por cima, e os dois, já mencionei isso várias vezes, mas vou falar, dois são finalizadores lutando contra caras que perdem oportunidade muito fácil e que dão muitas brechas, então vai ser uma luta, no mínimo, muito divertida. É isso aí. Tá aqui a análise dos nossos especialistas. Se vocês concordam com eles, deixem aqui os seus comentários. Se discordam também. Lembrando, segunda-feira, 21 horas, aqui no nosso canal do Round Extra no YouTube, teremos nosso podcast Round Extra. Então, se inscreva aqui no nosso canal. Se você estiver escutando pelo Instagram, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. E aqui na descrição estão aqui as nossas redes sociais. E até o nosso próximo vídeo.